Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Aqui estamos para mais um vídeo. Continuando fatos da vida de Jesus, nosso vídeo de número 4. O maior mandamento. Vendo que os saduceus emudeceram, os fariseus voltaram a indagar Jesus para pô-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento? Numa análise, síntese valiosa, Jesus resume o decálogo recebido por Moisés em apenas 2 mandamentos. Amarás a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Plenamente justo, porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, somente a Ele eleva seu pensamento em adoração. É, na realidade, um sentimento inato, que faz parte das leis naturais. Jesus ensinou a samaritana no poço de Jacó, em Samaria, e falou assim: nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis a Deus. Os verdadeiros adoradores veneram o Pai em espírito e verdade. Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Está lá em João, no capítulo 4, versículo 20. Não há imagens, nem pinturas que substituem Deus em coração sincero. Para isso, santifica todos os dias da tua vida, vivendo reta e dignamente. Os cânticos não chegam a Ele senão pela porta do coração. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 654. O que se entende por amar ao próximo como a si mesmo? Todos os homens são iguais e irmãos perante a Deus. Quem deseja a filiação sublime do Pai deve fazer parecer e reconhecer a fraternidade universal. Amar ao próximo pode se resumir em fazer aos outros o que queremos que nos façam. Tudo mais é desdobramento dessas leis de amor. Respeitar a todos, não roubar, não mentir, não caluniar, não matar, não cobiçar, não cometer adultério. Princípios básicos da moral espiritualizada. Os 2 mandamentos são complementares e norteiam todo o código de vida do espírito honesto a caminho da verdade. Quem ama a Deus, pratica a caridade e fora da caridade não há salvação, afirma o ensino espírita. Jesus resumiu toda a sua doutrina em amor, exemplificou toda a sua vida em humildade e bondade. É pela lei do amor que o indivíduo mantém o seu eu consciencial e individualista, mergulhando no nós da fusão fraternal do universo. Eis aí um segredo da vida. Somos complementos uns dos outros, partículas individuais de potencialidades, iguais e irmãs que perfazem a criação. Manifestação do augusto pensamento do Senhor da vida em suas infinitas expressões, exterior e interior, além do inconcebível. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. O evangelista Lucas registrou a extraordinária conversa que Jesus teve com seus discípulos, em que lhes recomendou que vendessem a capa e com o produto comprassem uma espada. Não é surpreendente tal recomendação partindo de Jesus, em homem bondoso, pacifista e meigo? Por isso é preciso buscar, nessa passagem evangélica, o espírito que vivifica, oculto sob a letra. De início, observemos que, com 2 espadas apenas,
Era totalmente impossível enfrentar soldados armados e treinados para o seu ofício. E para lembrar, não foi o próprio Jesus quem repreendeu Simão Pedro por ter ferido a espada um dos soldados da escolta que veio prendê-lo mais tarde? Está lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 26, no versículo 52. Portanto, como sempre, Jesus aproveitou a circunstância para transmitir ensinamentos. Numa interpretação toda espiritual, as duas espadas são o símbolo da luta que os seguidores de Jesus têm de enfrentar. Luta essa de duas naturezas, material e espiritual. Daí que o discípulo necessita de duas armas para vencer a luta terrena e a luta espiritual. Enquanto os discípulos estavam com Jesus, nada lhes faltava em sustentação e orientação. Mas assim como havia chegado o grande momento para o Mestre, soava a hora dos seus testemunhos, a hora do combate decisivo, onde cada um teria sua corajosa participação. Jesus ainda tenta avisar e esclarecer que fala a respeito da razão da sua vinda à Terra, que será contato entre os malfeitores. Como rezam as Escrituras, pois este estará chegando ao término da sua grande missão. É interessante notar que os apóstolos não entenderam o simbolismo, tanto assim que apresentaram a Jesus duas espadas. O mestre compreensivo, mas categórico, encerrou o assunto. Várias vezes Jesus censurou os escribas e os fariseus, os quais são o símbolo dos guias religiosos do homem, enumerando os erros aos quais não se deve incluir. Para a atualidade, são verbetes de máxima importância que infundem vigilância para não incorrer nos mesmos erros. A hipocrisia e a vaidade são literalmente o veneno que corrói o espírito. Ao sentar-se na cátedra de Moisés, transmitiam a doutrina tradicional, mas não a observavam nas suas ações. Exigiam dos outros, mas eram benevolentes consigo mesmos. Todos os atos eram de uso externo. Queriam ser honrados e não honravam. Queriam ser servidos e não serviam. E quando faziam, era com hipocrisia. Jesus clamava aos discípulos que não permitissem que os chamassem mestre, que é rabi, pois um só é mestre e todos os demais são irmãos. E declarava mais uma máxima cristã: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. A falsa humildade não tem lugar, porque a exaltação do humilde é a luz da pureza espiritual. Condoído, Jesus advertiu-os: ai de vós, pobres daqueles que com exigências casuísticas individualistas tornam impossível a legítima observância da lei da caridade fraterna, desacreditando o bem, dos que corrompem a fé e as almas pobres dos condutores, cegos de orgulho e ambição, que recorrem a argúcias e ciladas pelo proveito próprio. Infelizes dos que exigem dízimo exagerado de pobres e desamparados, criam pompas circunstâncias e se esquecem da justiça, da misericórdia e da fidelidade para com eles, dos que se preocupam com a limpeza exterior e esquecem da pureza de sentimentos e pensamentos. São como sepulcros caiados que por dentro estão cheios de ossos mortos. É preciso ser bom e não apenas parecer bom. Como podem esses inconscientes pensar que escaparão ao juízo da própria consciência no tempo certo? A lei de ação e reação
é código universal. Embora Jesus falasse àquela geração por todos os tempos, os modernos escribas e fariseus ainda agem respaldados na incrível ilusão da impunidade, usando e abusando dos meios de comunicação e da fragilidade social, econômica e intelectual da humanidade. Saindo do templo, os discípulos admiravam a solene construção e Jesus lhes profetizou: em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Hoje, com outras construções sobre suas ruínas, inclusive uma mesquita, resta apenas e tristemente um muro chamado das Lamentações, pois a Jerusalém bíblica não é desta ou daquela religião, mas ela inteira é um templo consagrado ao Deus único, inefável e, portanto, comum a todas as ideias religiosas e ações fraternas. Chegando ao Monte das Oliveiras para o descanso do dia, os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus quando aconteceria o desmonte do templo e qual o sinal para a sua vinda e consumação dos tempos. E Jesus responde: o princípio das dores. Haverá guerras e rumores de guerras, dores e sofrimentos. É preciso que aconteçam para despertar os duros de coração, mas ai dos que forem seus causadores. Essas tragédias foram aparentemente preditas para aqueles tempos, mas são válidas para os atuais, onde angústias, calamidades, abalos de valores morais prognosticam o clímax caótico para o surgimento de uma nova ordem. E somente quando uma nova ordem alcançar a todos os corações na Terra, chegará o fim das convulsões evolucionistas, dando início à nova era. A grande tribulação de Jerusalém foi a abominação da desolação. Alcançou Jerusalém por muitos séculos. A disputa pelo lugar que os homens consagraram a Deus é contínua, esquecendo-se os conquistadores que aquilo que se consagra, isto é, que se oferece em homenagem, não mais nos pertence. A vinda do Messias e a amplitude cósmica do acontecimento, o mestre advertiu sobre os cuidados com a crença comodista que se deslumbra com os prodígios sem lhes verificar a origem. Destacou que o Filho do Homem não virá aqui ou acolá, mas aparecerá em todo lugar, assim como o relâmpago parte da origem e brilha até o ocidente. Para encontrar Jesus, o Cristo é indispensável. A vivência e a exemplificação da lei do amor. Até hoje, procura-se o Cristo nos altares, através dos líderes exaltados das honrarias exteriores, quando ele mesmo afirmou várias vezes que o reino dos céus é interior e somente pelo caminho da verdade e do amor se pode entendê-lo e encontrá-lo. O discípulo sincero sabe que seguir a doutrina do Mestre não é fácil, mas também sabe que se não se esforçar no cultivo das virtudes, na erradicação de suas influências com esforço e bom ânimo, não terá o Cristo em seu coração. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo, assim como conhecê-lo para praticá-lo, estudando, perquirindo e amando a Deus e ao próximo. Só então o discípulo estará pronto para reconhecer o Cristo onde quer que ele esteja. Para o advento da nova era,
fatos apocalípticos acontecerão até que o homem possa conhecer a glória do Filho ungido de Deus. Nessa parte do discurso, Jesus atualiza e oficializa as profecias de Isaías, Zacarias e Daniel, na assertiva de que o Filho do Homem veio para toda a humanidade terrestre e sua volta, de qualquer forma que ela vier a acontecer, influenciará todo o cosmos ao redor da Terra, com grandes modificações. Está lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 29. Confirma ainda a autoridade suprema do Criador ao dizer que só Ele sabe o grande momento quando tudo isso irá acontecer. Sem o serviço ativo do bem aos semelhantes, sem o esforço íntimo da renovação mental, ninguém pode intitular-se aprendiz de Jesus. A preservação da casa espiritual deve ser tão cuidada quanto a da casa familiar. É serviço que compete a cada um e ela é intransferível. A oração é a sentida avançada da alma, é uma sentinela que busca reforço e sustentação nos momentos mais difíceis. Ilustrando assim essas palavras eternas de Jesus, narrou as parábolas do mordomo infiel, das 10 virgens, dos talentos, insistindo que a vigilância é uma contínua e firme esperança, pois o homem deve estar sempre preparado para merecer a confiança dos prepostos do Cristo, desenvolvendo os talentos no campo espiritual, pois deles devem prestar contas no devido tempo. A vida eterna. Quando da regeneração da terra, o Cristo vier na sua glória, todas as nações, nos campos físico e espiritual, deverão passar por um grande testemunho de avaliação para o mundo novo. A medida do peso será a prática do amor. As diversas interpretações da doutrina, prismas multiformes do individualismo, da vida eterna, é sempre para todos aqueles cuja justiça e misericórdia são feitas conforme a vontade de Deus Todo-Poderoso. O maior gesto de bondade, dispensado em nome de Jesus, diz Emmanuel, será sempre considerado no alto como uma oferenda de amor. Até o próximo vídeo e que possamos estar ligados com o nosso Mestre Jesus, com a nossa melhora, com a nossa reforma íntima. Beijos em seus corações.